Na presença de muitas testemunhas, inclusive nesses dias. Diante de Deus, que a todos dá vida, e diante de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois no devido tempo Ele, revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhe nem confie em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a satisfação. Diga-lhes que se usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouro para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentar a verdadeira vida. Timóteo, Sil, Ju, Du, Lô, guarde aquilo que o Senhor confiou a vocês. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês e recaia sobre vocês nessa noite. Esse texto de 1 Timóteo capítulo 6, eu consigo ver claramente a vida de vocês quatro. Homens e mulheres que têm combatido o bom combate. Homens e mulheres que têm negado a sua própria vida para viver a vida do Senhor. Homens e mulheres que têm, muito além de um desejo para esse tempo, têm um desejo pelo Senhor e por fazer Ele ser conhecido. A Gil tem falado esses dias a respeito de uma confiança que a gente tem em ordenar vocês, porque nós vemos vocês como homens e mulheres que nunca vão negociar o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca. Nós nos conhecemos já e estamos seguindo esse caminho há 3 anos. Servindo na casa, servindo na igreja, servindo de todas as maneiras possíveis, e até mesmo as impossíveis, aonde Jesus é obrigado a intervir, e Ele tem intervindo, dia após dia. E nós reconhecemos, não só eu e a Gil, mas nós reconhecemos quem vocês são diante da igreja. Nós reconhecemos que vocês têm uma voz do céu para falar com essa igreja. Vocês têm total autoridade sobre essa igreja também. Autoridade que me foi confiada para governar essa igreja, eu estou repartindo com vocês, para vocês cuidarem dessa casa. Eu e a Gil, nós estamos repartindo com vocês o cuidado de todas essas ovelhas, porque nós confiamos no amor que vocês têm ao Senhor. Nós confiamos na fé que vocês carregam. Nós confiamos no amor ao Senhor que vocês carregam. Em meio aos percalços, no meio do caminho, acontecem coisas, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, dá vontade de bater em alguém, mas nós estamos firmes, confiantes no que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu sempre declarei para você, Ju, e para Sil, que nós vamos ver todos os seus filhos servindo ao Senhor, e nenhum ficará de fora. E eu continuo declarando sobre a casa de vocês uma família sacerdotal. Que vocês têm adotado, eles crescerão e serão homens e mulheres de Deus, porque vocês tocaram
foi repartida sobre vocês está sendo repartida nos seus filhos naturais e nos seus filhos espirituais, os adotados e todos eles. A semente que o Senhor colocou em vocês na mão, vocês têm cuidado dela e têm repartido ela. Por onde vocês passam, vocês têm jogado essa semente. E é uma semente poderosa. É uma semente poderosa. Ela vai gerar fruto 30, 60 e 100. Declaro sobre a vida de vocês uma casa de extrema devoção. Esse é o caminho que vocês têm percorrido. O caminho de chegar nesse lugar onde nada mais importe. Nós quebramos todas as armadilhas que Satanás já tentou e ainda vai tentar fazer para tirar vocês da extrema devoção, para que seus olhos sejam distraídos. Nós anulamos agora sobre esse caminho, sobre esse trajeto. Eu declaro sobre a vida de vocês, vocês serão aqueles que prepararão o caminho do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida uma porção de tudo aquilo que você viveu no passado, cara. Toda a tua vida passada será somente um vislumbre, um pequeno pedaço da sua vida. Mas será um grande testemunho para você ganhar todos aqueles. Não se frustre no meio do caminho. Quando algo parecer que está dando errado, continua. Continua, 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 continua. Dá outro passo, mais outro passo. E quando você der o passo, você leva a Lô e você leva a Laurinha. Dá outro passo e mais um passo. E mais um passo e mais um passo. Eu declaro sobre a sua casa, sacerdote dessa casa. Eu declaro sobre a tua vida uma voz sobre a tua família e sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Nós vamos ungir vocês com óleo. Eu queria convidar o cantarino para ajudar a gente aqui também a repartir essa porção também. Canto, você quer falar? Não? Vocês reconhecem eles como pastores dessa casa? Estende tua mão para cá, meu irmão, que está rolando aqui algo poderoso hoje. Vocês vão ver que vai ter uma nova porção e uma nova autoridade sobre os próximos dias aqui na vida deles. Não porque sou eu que estou ungindo, não. É porque o céu declara uma autoridade nova sobre a vida deles. Vocês vão ver frutos diferentes a partir de hoje. Sobre a tua cabeça, nós declaramos uma porção do céu sendo liberada para esses dias, uma nova autoridade sobre a casa de vocês, um novo fogo, uma nova palavra sobre esses dias. O óleo que vem do céu, ele traz cura, ele renova.
reconhecemos você, Ju e Sil, como pastores dessa casa, dessa igreja. Ação do Espírito, nós declaramos toda a autoridade do céu vinda sobre vocês, junto ao presbitério dessa casa, em nome de Jesus. Nós reconhecemos o serviço de vocês, nós reconhecemos o trabalho de vocês, nós reconhecemos todo o esforço que vocês têm em servir essa casa. Ele está sendo reconhecido nessa noite não por homens, mas pelo próprio Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse algo específico pela vida do Ju e da Sil. Eu sinto de Deus de liberar recurso financeiro mesmo sobre a vida deles. Gente, não importa quanto seja, você pode colocar o Pix da igreja, pode ser até o Pix da igreja, ver o horário que é, e depois só me manda aí o horário. Se você quiser avisar, pastor, esse daqui é para ele. Se você tem dinheiro, oferte na vida dele. Se você tem alguma coisa, você pode ofertar, porque é de Deus que Ele está fazendo. Amém? Nós vamos liberar esse recurso do céu. Matias, obrigado, cara, por aceitar o ministério junto com eles, de morar nessa casa. Vem aqui, Thiago. Vem aqui, vocês que são filhos aqui podem vir aqui também. Se vocês quiserem vir aqui, pode vir. O Senhor é Deus de geração. O Senhor não para numa casa, Ele continua. Ele continua.
De tuas promessas me moldaste, me lembraste das suas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste das tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Coloca esse microfone pra ele ali. Ouve, não há medo em céu, não há medo. Capturou-me, me lembraste e me lembraste das tuas promessas, moldaste, até meu ser desfeito ser, o teu amor me envolve, não há medo em céu, amor, capturou-me, e para ti é Agora vocês vão nos ajudar, já que vamos começar trabalhando já. Aí vocês já começam trabalhando. Agora nós vamos para vocês. Ainda bem que Deus, Ele tem um óleo que não tem fim, né? Que ali foi derramado bastante já. A porção de vocês não vai ser roubada. Vocês reconhecem o Du e a Lô como diáconos dessa casa? Esse casal, eu vou te contar uma coisa, hein? Há uma graça na vida do Du e da Lô que nem a gente entende às vezes. Parece que é aquela palavra mesmo de confundir os sábios mesmo, sabe? Que nem a gente entende. A gente precisa discernir muito o céu. E a gente teve certeza disso. Nós não temos dúvida nenhuma, Du e Lô, de que Deus chamou vocês, de que Deus separou vocês para esse momento. Vai com medo mesmo, vai temendo, vai, só vai. Jesus, que o medo se torne em coragem agora. Que a justiça, Jesus, que eles tanto almejam, venha do céu agora. Uma justiça do céu, Jesus, agora sobre eles. Nós reconhecemos, Jesus, o Du e a Lô como diáconos dessa casa, para pastorear também o cuidado dessa família, Pai. Nós reconhecemos eles, Pai, aqui diante da igreja. Em nome de Jesus, nós liberamos uma autoridade do céu sobre eles, Pai, nessa noite. Uma nova porção, um fogo que não vai nunca, Jesus, parar. Seja como um fogo perene, constante, 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 constante. Como Jeremias, que não podia conter o fogo em seus ossos. Que eles não contenham para eles o fogo, Pai, e que eles repartam junto aquilo
aqui, Jesus, nessa comunidade e aonde eles estiverem, que eles repartam esse fogo em nome de Jesus. Até me consumir. Vamos, consuma, Jesus. Nós liberamos esse óleo, Pai, vindo do céu agora. Nós liberamos um óleo do céu agora. Até me consumir. Jesus, que esse óleo venha curar todas as feridas ainda, Pai. Todas as feridas. Esse óleo passa a passar como um bálsamo, Pai. Como um bálsamo, Jesus. Todas as feridas serão cicatrizadas. Cicatrizadas em nome de Jesus. Deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir. Deixa teu vento soprar até me consumir. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua Devoção, glória. Jesus, sobre essa casa. Santidade. Vem e beija-me Em nome de com Jesus. tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Nós hoje reconhecemos um casal de pastores e ordenamos um casal de diáconos. Mas tenha certeza que essa igreja não quer parar aqui. Nós vamos avançar e o Senhor vai levantar os trabalhadores. Onde estão os trabalhadores que o Senhor vai levantar? Nós queremos presentear vocês. Dá pra tomar um banhozinho. Ainda bem que óleo não se mistura com água. Sil e Ju, nós queremos dar um presente para vocês primeiro. Só o Ju vir aqui também. Nós estamos entregando um presente para vocês só para selar esse momento simbólico. Um quadrinho para vocês se lembrarem das verdades que a gente acredita. E um pouquinho de comida para você comer também, para ficar feliz. Eu ia comprar uma picanha, mas depois a gente come a picanha. Depois é carne. Amém. E aqui também tem uma cartinha que nós escrevemos especialmente para vocês. Eu amo o Senhor. Ô gente, para quem não sabe, quando eu fui ordenado, o Ju orou por mim na minha ordenação. E para quem não sabe, eu falo que o Ju é meu cabeça branca, ele cuida de mim. E eu estou tendo o privilégio de reconhecer o pastor que cuida de mim dentro da minha igreja. É só Jesus que faz essas coisas. Amém?
noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de Cristo encha o coração de vocês. Eu peguei o microfone só para agradecer os meus filhos, mesmo publicamente. A carreira evangelística, ela tem seus percalços, né? E quem sente isso são os mais próximos da gente. E os filhos emprestam a gente para viver o reino de Deus. Eles emprestam a gente para o trabalho. E eu agradeço mesmo, eu dou honra para os meus filhos, eles estarem aqui hoje. E não existe ministério, é meio mentira, a não ser que a gente seja solteiro. Se for casado, não existe um ministério de um só, que ele faz e acontece, né? Então, pra gente estar aqui, tem um empenho que ele não se eu dissesse que ele é maior meu, eu seria muito mentiroso. Ele é da princesa. O Gabriel falou ontem sobre uma mente que vai ficando calejada, e que aí você não tem muita sensibilidade para ouvir o que Deus fala. Deus continua falando, mas você não ouve muito bem. Da princesa, igual a pele dela, é a mente dela. Ela sempre levanta um dedinho lá em casa assim, ó, Deus está falando alguma coisa, Deus está apontando para cá ou está apontando para lá. E aí, eu sou o sacerdote da casa, mas nessas horas eu costumo acompanhar ela. E é isso. Obrigado para os filhos de verdade e pela princesa que é uma baita pastora. Eu te admiro e eu te honro. Não deixou de tirar foto. Uhul! Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Vocês querem tirar uma foto todo mundo aqui? Venham, que bonito. Susto de óleo. Para fora. Foi? Amém, amém. Gente, esse é um momento bem importante para nós. Eu não gostaria que seu coração houvesse nenhum tipo de inveja, mas tivesse de desejo por almejar esse lugar do ministério. Agora é um apelo pastoral. Amem a Jesus e queiram seguir o ministério, porque nós precisamos de mais trabalhadores. Em nome de Jesus. Deus abençoe Ju e Sil. Em nome de Jesus. Deus abençoe do Ló. Gente, eu queria só agradecer todo mundo que tem trabalhado esses dias. Muito, é incansável. Eu sei que amanhã não vai vir alguns, mas eu queria especificamente dar esse quadrinho para alguém. E eu queria dar esse quadrinho para meu pai e para minha mãe, para honrar eles. Não é porque eles são meus pais, mas é porque eles trabalham incansável nessa igreja, gente. E se sintam honrados também, de alguma forma, você que trabalhou, em nome deles. E eu queria entregar esse quadrinho para eles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pai. Deus abençoe, mãe. Em nome de Jesus. Vamos tirar foto aqui, ó. Foi? Em nome de Jesus. Você que trabalhou, se sinta também reconhecido por isso. Amém? Gente, os nossos materiais, por conta da chuva, ficou ali atrás agora. Você que não veio nos outros dias, tem alguns livros escritos por mim e pela Gil, e também o lançamento do Du. Então você pode adquirir ali atrás, Vivendo por Algo Maior, é um livrinho meu. O livrinho do Start,
O Início da Mudança. Ouvir e Obedecer também é um livro meu, escrito em 2014. Na Mesa com o Senhor, você também pode adquirir ali atrás. O livro da Gil, Escudo da Fé, você pode adquirir. Quem já leu algum dos nossos livros, gente? Amém, glória a Deus. Então falta bastante gente, então. Dá para comprar ali atrás. E nós temos o lançamento também, Dudu, a um lugar, né? Descobrindo um lugar no Senhor. Você pode adquirir ali atrás também na nossa banquinha. Tem os outros materiais, tem boné, tem aquele negócio lá que eu esqueci o nome, garrafinha, para você tomar água. Hoje eu vou fazer então, gente. Quem quer o start? Poxa vida. Gente, a minha mãe está reivindicando, dizendo que eu nunca dei nenhum livro para ela. Vivendo por algo maior. Quase, hein? Quase, hein? Escudo da Fé. Vixe, agora o bagulho pegou preço. Não. Você vai ler? Dogrinha. Vai que é tua, Doglinha. Agora virou Doglinha, né, velho? Tá seco o bichão. Ouvir e obedecer? Vai, depois. Pode dar o teu, Du? Não, eu vou dar pra Flávia porque ela veio, cara, operada, meu, pra conferência. Só Jesus. Ô, Cadu, pode dar também, Cadu? Pode dar, Cadu? Aí depois vai trocar o tamanho? Tá mais desejado que buquê de noiva, cara. Quem vai casar? Quem vai casar mais? Oh! Misericórdia, misericórdia, Jesus amado. Eu não vou mais fazer isso, gente. O Eliseu pegou. É só uma, né, Cadu? Só uma. Oh, eu já ia dar as 3. Gente, tem mais a outra lá aqui, ó. Mantenha a chama acesa. E tem também a outra preta maranata aqui também. Você pode adquirir lá com o Cadu. Em nome de Jesus, amém? O cabide também vai. Cantarina, vai que é tua agora. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Estou muito feliz. Eu fico muito alegre nesses momentos. É um momento de avanço para a igreja. Então eu creio que vocês estão... Creio não, né? É um fato que vocês estão avançando como igreja. E eu celebro isso com vocês. Eu acho que é aquela. Já. Mano, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu não preciso de ventilador, cara. Eu não tô imperatriz. Eu não tô com calor. Gente, abra comigo lá em Efésios capítulo 2.
Para quem não estava ontem ou antes de ontem, meu nome é Gabriel Cantarino, sou pastor da Igreja One, sou casado com a Priscila, sou pai do João. Eu fui ordenado em 2017 e sou crente desde onde eu nasci, filho de pastor. Apesar da cara de desviado aqui, eu nunca desviei. Mas eu ainda quero servir vocês em um pouco mais, cooperar naquilo que Deus está fazendo. Essa noite eu quero falar sobre a missão e o propósito da igreja. Creio que essa mensagem ela vai ser bem simples. E porque é simples não quer dizer que não é profunda. E porque é simples não quer dizer que não é relevante. Então eu quero falar com vocês em Efésios 2 e depois em Apocalipse 2, amém? Que eu creio que Deus quer comunicar algo essa noite. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, pelo sangue de Jesus que nos deu um vivo e novo caminho até a sala do trono. Nós nos achegamos, Deus, ao trono da graça, Pai. Clamamos, Deus, por graça e misericórdia, Deus, essa noite. Aumenta, Deus, o nível de unção nesse lugar, Pai. Que a unção, Deus, sobre essas pessoas que foram ordenadas, Deus, não se restrinja a elas, Deus, mas seja comunicada a toda e qualquer pessoa aqui, Pai. Que haja uma unção coletiva essa noite, Pai, para avançar e se posicionar de uma maneira nova no Senhor. Nos dê, ó Deus, espírito de sabedoria e revelação, Pai. Queremos te conhecer, Senhor Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Ilumina os olhos dos nossos corações. Abra os nossos olhos, Deus, para que nós possamos te ver, te contemplar, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Meus amigos, Efésios é uma carta de Paulo. Algumas pessoas elas discutem a autoria de Paulo porque nessa carta aqui, mas para a gente que crê na inerrância da palavra do Senhor, nós cremos que foi escrita por Paulo. E ela é destinada aos Efésios, mas não só apenas aos Efésios, mas destinada ali a todas as igrejas da Ásia Menor, mas também destinada a nós. E nós sabemos que essa carta, primordialmente, ela não foi direcionada apenas a Éfeso, porque Paulo aqui não discute nenhuma problemática da igreja, ele não fala de maneira específica sobre nenhuma demanda da igreja, mas ele fala de maneira geral sobre o evangelho, sobre a eleição, sobre a predestinação, mas também sobre a natureza e o propósito da igreja. E aqui no capítulo 2 ele vai discorrer um pouco sobre os efeitos e a obra do evangelho em nós, mas também de maneira coletiva e comunitária na igreja. E eu amo esse texto, na verdade eu amo a carta de Efésios, para mim é a minha carta favorita, assim. Talvez tenha sido a carta que eu mais li ao longo da minha vida e mais estudei, assim. Desde pequeno, assim, eu lendo os comentários bíblicos que meu pai tinha em casa. Então essa carta ela tem um lugar especial no meu coração, assim. E na minha compreensão
sobre o que é a igreja e a missão e o papel da igreja. E creio que essa mensagem ela é importante para o dia de hoje, porque ela nos lembra, ou pelo menos nos alinha com aquilo que de fato Deus planejou para que a noiva se posicionasse mediante a obra e a pessoa de Jesus. Então aqui, meus amigos, vocês estão aí comigo? Aqui em Efésios 2, versículo 19, vai dizer porque... Vamos do 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E assim já não sois mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Fala comigo, família de Deus. Se você está com caneta aí, risca a sua Bíblia, pode riscar o seu celular assim com a caneta, bem no texto bíblico aí. E no versículo 20 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Amém? Meus amigos, aqui está uma definição da ontologia, ou seja, da natureza daquilo que é a igreja. Qual que é a essência, qual que é a personalidade, mas também qual que é o propósito e a missão da igreja. E o primeiro aspecto aqui de que nós precisamos observar é que a igreja ela é uma família reunida em volta da mensagem do Evangelho e da presença de Deus. E é muito importante nós observarmos isso, porque quando você diz que você é membro da igreja Ação do Espírito, você não está dizendo que você é membro de um CNPJ. Você também não está dizendo que você é membro de um culto. Você também não está dizendo que você é membro de uma placa de igreja, e muito menos de um espaço físico do qual nós cultuamos a Deus. Mas quando nós entendemos aqui que a primeira natureza da igreja é ser uma família, então nós não somos membros de uma instituição, mas nós somos membros uns dos outros. Porque Paulo aqui está dizendo que nós não somos forasteiros, ou seja, nós não somos estrangeiros em um lugar. É como se você fosse para os Estados Unidos ou para qualquer outra nação, e por mais que você morasse ali e pagasse os impostos, você não tem a cidadania daquele lugar, você se sente fora, mesmo estando dentro. Então, igreja, não pode haver esse tipo de sentimento onde nós estamos dentro nos sentindo fora, onde nós estamos dentro não nos sentindo parte, onde nós estamos dentro e não nos sentimos inseridos na vida da igreja. E também não somos peregrinos. Deixa eu dizer uma coisa: igreja não é lugar de peregrino. O que é um peregrino? É alguém que não tem uma casa, é alguém que não tem um lar e fica pulando de lugar em lugar. Ou seja, o que te faz ficar mudando de igreja ou de placa de igreja e de CNPJ é a falta do sentimento de pertencimento. Eu não sei se vocês têm metrô ou trem aqui em Curitiba. Não? Mas eu vim de uma cidade que é a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Apesar de eu estar morando em Imperatriz. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu nem vou chamar de privilégio, que é pegar o metrô da Sé às 6 horas da tarde. Alguém já teve essa oportunidade? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, sabe isso? Não tem como agradecer,
Porque você está cercado por milhares de pessoas. É sério, é milhares de pessoas. Mas eu não sei se você sabe da realidade, mas existem, olha isso, existem pessoas que cometem suicídio no horário do rush, ou no horário de pico, no metrô de São Paulo, rodeado por milhares de pessoas. Ou seja, não é multidão que resolve solidão, nem conferência que resolve solidão. É possível, na verdade é um fato, que exista alguém aqui que se sinta solitário, ainda. Vivem uma vida de divórcio estando casados. Vivem uma vida de divórcio estando com uma aliança no dedo. Porque solidão não se resolve com estar com pessoas. Você deve imaginar que não é o sexo que se resolve a solidão. Porque senão uma prostituta seria a pessoa que mais se sentia pertencente a alguma coisa. Então o que é que nos faz pertencer e suprimir ou erradicar esse sentimento de solidão dentro de nós? Não é o culto e nem o mover de Deus, mas é o fato de a nossa vida ela se misturar com a vida de alguém, de coração para coração. É de fato quando nós identificamos dentro das nossas igrejas, comunidades, eu prefiro chamar de comunidade, porque toda igreja precisa ter uma expressão interna de comunidade, que é ter em comum o coração. Não é ter em comum o comunismo, ok? Que é ter todas as coisas em comum, mas é ter em comum o coração, ter o mesmo sentimento de pertencimento. Então, se nós somos uma família de Deus, não é porque nós frequentamos o mesmo lugar, porque isso é um clube, mas é porque nós nos sentimos parte um do outro. Quer ver? Se nós tirássemos as programações da igreja, quantas pessoas você veria na semana? Viu? Como a gente é sozinho? Se não tem uma célula, se não tem reunião do staff, do louvor, do presbitério, vocês ainda se veem na semana? Porque a igreja é o que nós chamamos aquilo que acontece entre o domingo. Igreja não é o que acontece no domingo. É por isso que a gente tem que acabar com aquele papo de estou indo à igreja. Não que seja errado ou pecado, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com ser igreja fora do ambiente de culto. Então quantos relacionamentos você nutre
semanalmente, para além da programação. Vamos lá, curitibanos. Quantas pessoas vão na sua casa semanalmente? Viu? Eu sei onde apertar o calo. Quantas pessoas estão na sua casa semanalmente sem programação da igreja? Isso dita. E não é estar na casa do outro para resolver problema. É estar na casa do outro para estar. Você tem a sua casa, você tem o que fazer. Você não é vagabundo. Mas você pertence a um povo do qual não depende de programação para estar junto. Usou alguém. Ou seja, não é o ativismo que nos faz família. Não é a programação que nos faz família. Então a gente deveria fazer um teste, talvez. Diminuir o nível de programação. E eu nem sei quantas programações vocês têm na semana. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a mentalidade de depender da programação para estar com outro. Com quantas pessoas você se relaciona sem o título de liderança? Isso denuncia a saúde da nossa igreja. Vocês estão felizes? Então temos acesso ao mesmo Pai. E porque temos acesso ao mesmo Pai, não somos estrangeiros. Nós não nos sentimos fora estando dentro. E nem somos peregrinos, porque temos um lar. Lar não é aquilo que nós chamamos de casa. Lar é aquilo que nós chamamos de família. Eu posso estar num hotel. Se eu estou com a Priscila e o João, eu estou em casa. Eu odeio viajar, apesar de fazer parte do meu trabalho. Mas eu amo viajar com o João e a Priscila. Eu não passaria um mês fora de casa. Fica tranquilo, tá, Giovanni? Piada interna. Mas eu passaria um mês fora de casa, um ano fora de casa, estando com a Priscila e o João. Porque lar é estar com ele, não é a minha casa, a estrutura da minha casa, do meu quarto, das minhas coisinhas apenas. Certo? Certo. 20 na verdade. Edificados. Igreja é um lugar de edificação mútua. Fala comigo, edificação mútua. Não é o pastor que edifica a igreja. A Gil falou sobre isso na hora da oferta, sobre sermos colaboradores de Deus. Então, o fato de você ser ou não ser líder não te diminui ou te aumenta como colaborador. Somos colaboradores. Pastores, vocês são edificados pelas suas ovelhas. E ovelhas, vocês são edificadas pelas ovelhas. Vocês têm honra pelas ovelhas a ponto de vocês receberem delas, igual vocês recebem dos seus próprios pastores. Entende isso? É simples. Quando você erra, é só o pastor que pode corrigir ou o irmão também pode corrigir? Isso se chama edificação mútua. Porque senão a gente vive numa casa que se chama Esaú e Jacó. Uma casa de competição. Uma casa de rebeldia. Eu só obedeço meu pai. Meu irmão não tem nada a ver com isso. Eu quero que ele se dane. Entende isso? Edificação mútua. Por que edificação mútua? Porque todos nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Primeiramente, meus amigos,
Edificado sobre os apóstolos e profetas tem a ver com as escrituras. Novo Testamento e Antigo Testamento. Então, edificado sobre as escrituras, mas também sobre o estilo de vida que os apóstolos viveram. Ou seja, precisamos, meus amigos, de uma fé apostólica. Não apenas de uma fé evangélica, mas de uma fé apostólica. Porque o evangélico crê em cura. Amém? Quantos aqui creem em cura? Eu também creio em cura. Quantos oram por cura? Mudou. A fé evangélica crê em cura, a fé apostólica ora por cura. É simples. O que é fé apostólica? É crer do jeito que os apóstolos criam, na mesma medida que eles criam. O que um apóstolo faria quando visse alguém doente? Ele ofereceria um dipirona ou uma mão na cabeça. E não é errado tomar remédio, nem pecado tomar remédio. Só não precisa ser a primeira opção. Entende que buscar em primeiro lugar o reino dos céus se tornou um clichê evangélico, não apostólico. Porque a nossa primeira resposta é a farmácia, não é uma mão na cabeça. Ou seja, temos uma fé evangélica. A fé apostólica, ela movimenta você para uma realidade de poder de Deus que não depende de um culto. Vamos lá. Por exemplo, na minha igreja, na igreja da qual eu pastoreio, eu coopero com Jesus para pastorear. Ninguém me liga às 3 da manhã para expulsar o demônio. A gente tem um trato na minha igreja, que a pessoa que me liga para expulsar demônio, eu expulso ela da igreja. Porque é incabível que um crente não tenha autoridade para expulsar demônio. É incabível um crente ter medo de retaliação ou de opressão. Eu decidi viver uma vida da qual eu não sou opresso. Gente, eu acho que faz uns 15 anos que eu não sinto opressão. Porque eu decidi ser a opressão do diabo. Quando eu chego num lugar, é ele que tem vontade de vomitar. Meu Deus, eu tenho que sair daqui crente de verdade. Fé apostólica. Deus não está em batalha com o diabo. Porque batalha, o significado de batalha é quando duas pessoas são rivais a ponto de qualquer uma das duas perder. Presta atenção, é impossível o diabo ser inimigo de Deus, ele é inimigo da gente. Ele não é inimigo de Deus, ele não é adversário. Satanás nunca é chamado de adversário de Deus. Deus não tem adversário. Deus não tem rival. Deus não está numa batalha. E tem batalha espiritual que a gente vence mais em silêncio do que gritando. Eu gosto de vencer batalhas espirituais igual o Miguel. Você sabe Miguel, aquele arcanjo poderoso, que ele diz: o Senhor te repreenda, eu nem tenho papo com você. Dei linha. Entende? Fé apostólica não é apenas crer em apóstolo. E para ter uma fé apostólica não precisa de um apóstolo. Precisa olhar para a Bíblia e crer na mesma medida. É só você se perguntar: o que Jesus faria agora? Jesus daria um chá de vó para melhorar a dor? Ou ele oraria? Isso define que tipo de realidade que nós estamos experimentando nas nossas igrejas. Onde o mover de Deus aí depende de um pad, ou de uma música hypada forte no Spotify. A música que traz a presença de Deus. Não é mais a fome que traz a presença de Deus, é a música. Entende essas coisas? Que a gente precisa começar
remexer dentro de nós, porque precisamos estar fundamentados sobre o fundamento mesmo dos apóstolos e profetas. Por quê? Terceiro ponto desse texto aqui: Jesus é a pedra de esquina, ou a pedra principal da casa da qual nós estamos edificando para Deus. Ou seja, a centralidade daquilo que nós fazemos não é uma figura humana. Seja o Tiago, seja a Gil, seja qualquer outro pastor, seja um líder, seja... Não. A pedra principal, central de tudo que nós fazemos é a pessoa de Jesus. É por isso que é possível estar ferido com alguém sem que esteja ferido com Deus. Ou seja, Deus nesse ano de 2024 está nos ensinando a zerar nossas expectativas humanas sobre homens e colocar todas as nossas expectativas exclusivamente em Jesus. Jesus é exclusivo e a Bíblia fala que Deus é ciumento, meus amigos. Tiago, ele vai falar algo que é alarmante. Não é com ciúmes que habita o Espírito de Deus em vós. Não é com zelo. Deus, ele é ciumento, meus amigos. Um ciúme santo. Exclusividade. Deus exige exclusividade. Deus exige exclusividade. E nós precisamos ser batizados com fogo, não apenas uma vez para orar em línguas, mas para sermos refinados em pureza, em devoção. O ouro que é purificado para se tornar mais ainda refinado. Vocês estão aí? No qual todo edifício cresce. E crescer, meus amigos, não é crescer numericamente, é crescer em estatura espiritual. Eu já fui em igrejas que tinham 5.000 membros e eu preguei para eles, e a igreja era do tamanho de 10 membros. Já fui em igrejas de 10 membros que tinham o tamanho de um estádio de futebol. E a gente precisa entender algo que já é o próximo ponto. Nós estamos edificando igreja para os outros ou para Deus? Isso define tudo. Porque se nós estamos edificando uma igreja para os outros, nós vamos ter que sustentar entretenimento. Agora, se estamos construindo um lugar para Deus, precisamos só apenas sustentar a presença. E eu não sou contra crescimento numérico, mas o crescimento numérico precisa ser resultado e fruto do crescimento em Deus, e não o crescimento numérico produzir crescimento em Deus. Não existe isso. Crescimento numérico é só inchaço, meus amigos, e pode ser considerado até tumor. É quando um órgão cresce demais e ele cresce mais do que outra. Entende o que eu quero dizer? Então não queremos ser um tumor, um inchaço. Queremos aumentar espaço para Deus. Queremos que caiba mais Deus. Queremos que a presença de Deus se torne mais pesada, profunda, real, tangível, palpável, substancial, objetiva, real, mais real que a cadeira que você está sentando. A realidade da glória de Deus se tornar palpável. Então às vezes a gente tem tanta pressa que a gente está cantando uma música já esperando que a próxima comece. A gente não desfruta uma canção cantando com prazer em Deus, degustando aquelas palavras,
Sabe, cantar para Deus é recitar um poema em melodia para Ele. E quando a gente recita um poema sem coração, fica uma coisa bem vazia. Imagina alguém falando assim: te amo, Deus. Nem Deus acredita. Ou seja, a gente repete muita coisa não por causa de mantra, mas porque isso discipula os nossos corações, pastoreia as nossas emoções. Deus é mais importante que o boleto, que o meu filho, que minha esposa, que meu marido. E a canção que vai... Eu amo quando o líder de adoração fala assim: vamos cantar pela última vez. Ele canta mais 5. Porque na hora que você coloca e fala, vamos cantar pela última vez, você presta atenção. Nossa, olha o que essa letra realmente está falando. Fica tranquilo, gente, eu era presbiteriano. E quando eu conheci o Alessandro, e cantou o mesmo refrão meia hora. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Mas eu descobri que a gente canta aquilo que a gente crê, a gente canta aquilo que a gente ama. Vocês estão aí? O último ponto desse texto aqui vai dizer que nós somos morada de Deus no Espírito, no qual também vós juntamente, fala comigo, juntamente. É isso aí. Nós juntamente estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, existe um marco apostólico, vocês estão comigo, gente? Que põe fim na visitação e dá início à habitação. Vamos lá. Eu estou cansado de visitas de Deus. Eu estou cansado de mover de Deus que para quando o teclado para. Gente, aqui eu sou uma visita e eu estou sendo muito bem recebido, glória a Deus. Mas eu só sou uma visita aqui, gente, eu não vou morar em Curitiba. Eu estou bem feliz em Imperatriz. E não é nada pessoal. Mas eu sou uma visita, gente. Eu já vou embora, daqui 1 dia e meio eu vou embora. E aí, gente, lá na minha casa eu não sou visita. Eu habito com minha mulher e o meu filho. Eu não peço licença para nada. O texto que a Gil ela citou fala que nós somos lavoura de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, lá pelo versículo 10 mais ou menos, vai dizer que nós somos lavoura de Deus, mas também somos edifício de Deus. Então, às vezes, quando a gente é novo convertido, a gente só tem um quartinho para Deus, que é uma kitnet. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai oferecendo uma casa maior para Deus. Então o meu edifício vai crescendo e eu quero me tornar, sei lá, um Empire State de 56 andares para Deus. Ele habitar em andar por andar, cômodo por cômodo. Vamos lá. Quem tem fome de Deus tem fome de crescimento, meus amigos. A gente precisa parar com essa falsa humildade que eu não quero crescer. Eu estou bem feliz pequenininho. Que bobeira, velho. Isso é falsa humildade. Todo crente saudável, ele quer crescer. Existe uma disfunção de crescimento que se chama nanismo. O que é o nanismo? É um adulto que tem o tamanho de uma criança. Ou seja, é alguém que tem 20 anos de igreja, mas ainda precisa dar leitinho para ele. Mas também tem outra disfunção de crescimento que se chama gigantismo, que é uma pessoa que cresceu tanto que quer ser maior que os outros e não se submete a ninguém, que até se humilhando fica maior ainda.
Você entende isso? Eu não quero ser maior nem menor que Jesus, eu quero ter a estatura dele. É o que diz em Efésios 4, versículo 11. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Vocês estão aí? Desejo de crescimento não é para que os outros me vejam, é para que Deus caiba mais em mim. Vamos lá. Então, quanto de Deus cabe numa igreja realmente madura? Uau. Quanto de Deus nós conseguimos reter para que Ele esteja conosco para além do culto? Quanto de Deus habita entre nós? Fala comigo a palavra entre. Isso é igreja, entre. Não existe igreja de maneira solitária. Você não é igreja. Você só é igreja se você estiver entre. É por isso que o nome de Jesus se chama Emanuel. É entre alguém. Não é Deus comigo, é Deus. Isso é igreja. Isso é presença de Deus. Então eu estou construindo um lugar de habitação para Deus. Isso é a missão da igreja, meus amigos. Vocês estão entendendo isso? O que nós fazemos como igreja? Nós nos tornamos família, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus é a pessoa principal, para que nós recebamos morada de Deus no Espírito. Pastores, presbíteros, diáconos, precisamos estar profundamente alinhados com a natureza e o propósito da igreja, porque senão a gente vai ficar rodando em círculos, correndo atrás do próprio rabo. Todas as outras coisas que nós fazemos, meus amigos, são submissões dessa missão aqui. São missões menores, ou secundárias, ou que são resultados de construir um lugar para a presença de Deus. Meus amigos, a presença de Deus é o maior anseio de tudo que nós fazemos. Desculpa, o seu maior anseio na igreja não pode ser servir. Você não é um serviçal. As pessoas chegam na minha igreja, e a minha igreja lá é bem pequena, ela tem muita coisa para ser feita, mas ela chega: pastor, o que eu posso fazer para ajudar nessa igreja aqui? Eu falei assim: com toda humildade, a gente não precisa da sua ajuda. E não é porque a gente não precisa, mas a gente não quer te inserir pelas suas mãos. Você pode ficar quietinho aí, e a gente vai te amar profundamente, que a gente está interessado em você, não em que você faz. Porque provavelmente você saiu da outra igreja porque você estava desgastado de tanto fazer. E quando você chega numa nova igreja, a primeira coisa que você está se preocupado é: o que eu posso fazer? Nada! Tá tudo bem ser membro. Tudo que eu queria é chegar numa igreja e ser ovelha. Eu queria ser ovelha, cara. É o meu sonho. É chegar no culto, não ter que abrir o culto, não ter que fazer oferta, não ter que pregar. Esse é o culto que eu mais amo. É o culto que eu estou sentado, eu levo meu filho no Kids. Aí eu posso sair no meio do culto e beber água. É maravilhoso. E ninguém duvida que eu sou pastor fazendo isso. Porque é o que eu sou, não é o que eu estou fazendo. Pastoreio não é uma função, e ser ovelha também não. Gente, o título mais alto que nós conseguimos em Deus é filho. E se você não está satisfeito nisso, meu amigo, todas as outras coisas é para suprir um buraco chamado orfandade. Então, se você está buscando a aprovação pelo serviço, meu amigo,
Você precisa mudar de religião, porque não é na igreja que funciona isso. Vamos lá, gente. A presença de Deus, ela é o anseio mais profundo da nossa alma. Não é o microfone, não é a liderança de uma célula. É a presença de Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse. E eu creio que essa parte é bem específica sobre vocês. Aqui em Apocalipse 2. Na verdade, lá no Apocalipse 1, você vai ver mais ou menos 22 definições de quem Jesus é, representadas em símbolos, em imagens, em coisas muito bonitas. Mas todas essas imagens ou aspectos da pessoa de Jesus vão ser repetidas para cada igreja como uma revelação, certo? Então, para cada igreja, Jesus vai se revelar de uma maneira específica. Então, por exemplo, Apocalipse, eu vou ler todos aqui para vocês entenderem isso aqui, que são 7. Apocalipse 2:1 vai dizer: a igreja de Éfeso, da qual nós estamos lendo lá, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá no versículo 6 vai dizer: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. No versículo 12 vai dizer: isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes. No versículo 18 vai dizer: isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Lá no capítulo 3, versículo 1 vai dizer: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No versículo 7 do capítulo 3 vai dizer: isto diz aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. E por último, no versículo 14 vai dizer: este é aquele que, isto é o que diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E nessas 7 cartas aqui, meus amigos, essas 7 revelações de Jesus, ou 7 aspectos de Jesus, era a chave para que cada igreja vencesse a tribulação, ou conseguisse avançar em Deus, ou conseguisse crescer em Deus. Vamos lá. Então, quando Jesus diz, no versículo 18 do capítulo 2, eu quero que a gente foque aqui agora: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a um bronze reluzente. E eu queria que você ouvisse Jesus falando isso para vocês agora, igreja Ação do Espírito. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua caridade, e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Eu creio que isso aqui é específico para essa igreja aqui em Curitiba. Deus quer que vocês contemplem quem Ele é, Ele como Filho de Deus. Na igreja de Tiatira, na cidade de Tiatira, havia um Deus chamado Apolo, adorado como Apolo, que ele era chamado filho de Zeus. Ou seja, filho do Deus principal da Grécia. Vocês estão aí? E ele se dizia como o Deus que tem o espírito da profecia.
Mas quando eles olhavam nos olhos dele, não tinha nada. Porque aquele Deus chamado Apolo não era filho de Yahweh. Apenas Jesus é o Filho de Deus, o unigênito e o primogênito de Deus. Então quando Jesus, olha isso, está dizendo para a igreja de Tiatira que Ele é o Filho de Deus, Ele está reivindicando a filiação do Pai sobre Ele. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E eu, como Filho de Deus, no meio dessa igreja, reivindico vocês como Filho de Deus. Isso é muito poderoso. Porque se reconhecer como Filho de Deus é a única maneira de crescer como família de Deus. Eu creio que isso é uma direção específica para esse lugar. Contemplar Jesus como Filho. E quando nós contemplarmos Ele como Filho de Deus, Huios Theos, ou seja, o Filho maduro de Deus. Desculpa. Obrigado. Ai, que ódio. Sai, Satanás. Brincadeira. Quando nós contemplarmos Jesus como Filho de Deus, nós vamos receber um batismo de filiação que expulsa qualquer sentimento de orfandade no nosso meio. Nós vamos ter zelo de Deus por qualquer pessoa que esteja orfando. O que é orfando? É uma palavra que nós inventamos para uma pessoa que está profundamente carente e não se vê amada por Deus. A gente vira para a pessoa e brinca assim: "Ô, para de orfar um pouquinho." Desliga o orfador. Que você está agindo como alguém que não tem pai. Você está agindo como alguém que não tem família. Você vive pela aprovação dos outros. Deixa eu dizer, você já é aceito, você não precisa ser aprovado. Vive com um sentimento irreal de rejeição porque foi rejeitado em outros lugares. E quando é amado, fica se rebatendo. Olha isso. Contemplar os olhos como chama de fogo de Jesus. Presbitério, diaconia, liderança dessa igreja. Deus está convocando vocês para olharem profundamente sobre os olhos dele. Esses olhos como chama de fogo que nos purifica, nos liberta, nos refina, nos batiza, aumenta o nosso nível de devoção. É o que nós estávamos cantando, que incessantemente olhamos para ti. Olhar para os olhos como fogo, como chama de fogo, Jesus vai queimar as nossas distrações. Vai queimar aquilo que a gente chama de prioridade, mas não é prioridade. Meus amigos, Pedro vai dizer: não estranheis o fogo ardente que nasce no vosso meio para vos provar. Permita que o fogo de Deus nos batize. Consuma a palha. Eu vou voltar no texto que a Gil citou de 1 Coríntios capítulo 3, que vai dizer que haverá um dia onde as nossas obras elas serão queimadas pelo fogo. E a gente precisa observar com qual material nós estamos construindo um lugar para Deus. Se é com ouro, prata ou pedra preciosa, ou se é com palha, feno ou madeira. E todos nós seremos provados pelo fogo de Deus. Eu espero que você não esteja construindo uma casa de palha como a do meu avô.
nas estradas de Goiás. Muitas vezes eu fui visitar meu avô na estrada, alcoolizado, e ele morando numa casa de palha, que não existe mais. Por quê? Ele construiu a vida dele sobre a palha. Mas existe como a gente construir a nossa vida com ouro. E ouro na Bíblia revela a glória de Deus. Então, meus amigos, às vezes nós precisamos de abalos para revelar aquilo que nós estamos construindo. Porque o fogo, quando ele toca no ouro, ele torna ele mais puro. A palha é consumida. Então nós precisamos de fogo para sermos revelados. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós eterno peso de glória. Então eu quero dizer uma coisa, e não fica triste ou bravo comigo. A sua dor, por mais profunda que ela seja, biblicamente ela é leve. E eu não estou te diminuindo, porque eu respeito a sua dor. Mas entenda uma coisa: se eu comparar a sua dor com alguém, a sua pode ser maior ou menor que a de alguém. Mas quando eu comparo com a coisa certa, dor não é feita para... ela não existe para ser comparado com outra. É injusto eu comparar a sua dor com a dor de alguém. Mas quando eu comparo com a glória, qualquer dor, por mais profunda que ela seja, ela é leve. Quando eu comparo a minha e a sua dor, ou qualquer dor, com a glória de Deus, ela é momentânea. Porque pesado de verdade não é a dor, é a glória. E eterno não é a dor. Eu quero citar aquele poema cantado: toda dor é por enquanto. E eu complemento dizendo: toda glória que provém de Deus, ela é eterna. Ela não se consome no fogo, ela é refinada. Então, se você não constrói a sua casa sobre os fundamentos apostólicos, quando nós somos batizados com o fogo de Deus, não sobra muita coisa naquilo que nós estamos construindo em Deus. É muito interessante, meus amigos, que aqui a palavra aqui para serviço é diaconia. Sabia que, Vitor, que esse é o único lugar em Apocalipse que a palavra diaconia aparece? Porque você não leu meu livro, você só diagramou. Diáconos, vocês serão bons diáconos quando o seu serviço for resultado do fogo de Jesus, não do seu desejo de revolução ou de fazer coisas. Mas isso aqui é um alinhamento de que, presta atenção, ao anjo da igreja de Tiatira, isso está falando sobre o presbitério, diaconia e liderança. Vocês precisam olhar para Jesus como filho, como aquele que queima, para que as suas obras sejam multiplicadas, o seu serviço seja reconhecido, a sua fé, a sua paciência. Por que eu estava falando de sofrimento? Porque paciência não é ser paciente, é ser perseverante. Eu não sou uma pessoa paciente. Na verdade, eu sou uma pessoa explosiva. Mas o fruto do Espírito não é a paciência como personalidade, mas é a perseverança. Então não é pecado você ficar irritado com o seu marido. Errado é você pedir divórcio. Porque paciência não é ausência de irritação, é presença de desistência. Vamos lá. Igreja Ação do Espírito, eu sinto um selo de aprovação sobre vocês. E eu creio que existe um batismo de fogo sobre vocês, que os próximos dias vão provar isso, para revelar as obras que... Deixa eu dizer uma coisa: existem obras que estão ficando para trás, existem obras que vão permanecer, mas o que vai determinar isso é o fogo de Deus, não é a nossa força de vontade.
vocês precisam jogar no fogo de Deus tudo aquilo que vocês estão fazendo e retirar aquilo que permanece. É o que vai dizer Eclesiastes 11: joga o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai ver se ele vai permanecer lá. Jogue as suas obras sobre o fogo de Deus, e a gente vai ver o que vai permanecer. Eu creio que vocês estão passando por uma fase de transição. E que a gente vai ver depois do fogo o que é que vai permanecer. Porque tem que permanecer o que Jesus quer permanecer, não aquilo que nós queremos que permaneça. É aquilo que a gente ora lá em Hebreus capítulo 12. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. E nós estamos recebendo um reino inabalável, para que todas as coisas que são abaláveis, elas sejam abaladas. Porque o Deus que é fogo consumidor, mais uma vez abalará. Deus, nós oramos agora, recebendo esse fogo de Deus agora, que prova, Deus, essas obras que nós estamos realizando. Deus, nós oramos, aumenta o nível do seu fogo nesse lugar. Deus, nós não queremos permanecer nas mesmas atividades. Nós queremos apenas fazer aquilo que nós vemos o nosso Pai fazendo. Nós oramos agora, Deus, João 5, versículo 19: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Deus, nós oramos para que esse lugar de filiação seja ocupado nesse exato momento. Pai, nós não tememos o seu fogo. Deus, nós recebemos agora, Pai, esse batismo de fogo, Pai. Deus, batiza esse presbitério com fogo, Pai. Batiza, Deus, essa diaconia com fogo, Deus. Batiza, Deus, esses líderes com fogo, Deus. Batiza, Deus, esses membros com fogo, Deus. Deus, nós não queremos apenas o fogo do deixa queimar, Deus, de uma sensação quente, Pai. Nós queremos o genuíno fogo de Deus, que nos refina, que nos purifica, que nos prova, que arde, Deus, em meio a sofrimentos, a dores, a abandonos, Deus. Nós oramos essa noite: onde está o Deus de Elias, que responde com fogo? Deus, nós nos expomos como sacrifício essa noite. Sem sacrifício não há fogo. Sem fogo, sem fogo não há glória, Deus. Deus, nós ateamos agora, Deus. Nós apresentamos o nosso sacrifício, Deus, sem habilidades para atear fogo, Deus. Deus, nós oramos: faça distinção entre o fogo santo e o fogo estranho, Deus. Deus, nós não queremos o fogo da performance, Deus.
justiça, meu Deus. Eis que depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele limpará a sua eira da palha. Uau, e recolherá o fruto. Senhor, consuma nessa igreja aquilo que é palha, feno ou madeira, Deus, aquilo que é feito por obras de mãos humanas. Deus, nós oramos para que permaneça apenas aquilo que é ouro. Deus, ninguém faz ouro, ninguém planta ouro, porque ouro é uma obra divina. Deus está batizando vocês com fogo para revelá-los para uma cidade. Aumenta, Deus, o nível do fogo. Se você sente que o Senhor está te tocando com fogo, eu queria te convidar para você vir à frente. Existe um fogo fresco. Mostra-nos. Existe um fogo fresco essa noite. Mostra-nos a face de Deus. Você não precisa fazer isso por alguém, ou fazer isso por mim. Vocês não precisam. Apenas responda a Deus. Responda a Deus. Dê uma resposta a Deus. Mostra-nos a glória. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Mostra-nos tua glória. Mostra-nos a face de Mostra-nos tua glória. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus, mostra-nos tua glória. Mostra-nos a face de Deus. Mostra-nos tua glória. Mostra-nos a face de Deus. Olhos de fogo queimando, tua face brilhando, e os lançados ao chão. Olhos de fogo queimando, tua face brilhando, tua igreja prostrada em adoração. Olhos de fogo queimando, tua face brilhando, Com os olhos em chamas, Deus. olhos de fogo queimando, Deixa-nos ver tua face aquele que tem fogo nos olhos. brilhando, e os povos lançados em adoração. Mostra-nos tua glória. Mostra-nos a
carecemos da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos. Nos ajude a clamar para que o Senhor nos revele Ele. Da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, mostra-nos. Foi sal em prata.